Segundas Crônicas, no seu capítulo 20, louvado seja o nome do Senhor, versículo 1, louvado seja Deus. Eu estou lendo alguns versículos nessa passagem. Louvado seja o nome do Senhor, Salvador Jesus Cristo. É muito bom, né, estar na casa do Senhor. Louvado seja Deus. Que possamos falar como o salmista Davi: alegrei-me quando lhe dissemos, vamos à casa do Senhor. É o melhor lugar para nós estar, é na casa do Senhor, é na presença do Senhor. É o melhor lugar para nós estarmos. Louvado seja Deus. A palavra do Senhor nos diz assim: sucedeu que depois disso os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns outros dos amonitas, vieram a pelejar contra Josafá. Então vieram alguns que deram aviso a Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria, eles que já estão em Hazazon-Tamar, que é em Gedim. Então Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor, e apregou jejum em todo o Judá. E Judá se juntou para pedir socorro ao Senhor. Também de toda a cidade de Judá vieram para buscar o Senhor. Aqui no versículo 12 diz: ah, Deus nosso, porventura não o julgarás, porque em nós não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. E não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. E no versículo 15 disse: Jaziel disse: dai ouvido todo Judá, a vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Louvado seja Deus. O 17 diz: nessa peleja não tereis de pelejar, parai e estai em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, amanhã sai ao encontro, porque o Senhor será convosco. Louvado seja Deus. O 19 diz: levantaram-se os levitas, filhos do Coazita e dos filhos dos Coraítas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, com voz no alto. Os irmãos podem se assentar. Louvado seja o nome do Senhor e o Salvador Jesus Cristo. Eu tinha preparado uma outra mensagem na minha casa, né, esse final de semana, mas chegando ali, louvado seja o nome do Senhor, sentado ali, o Espírito Santo de Deus estava me incomodando com essa passagem. Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos estar falando, louvado seja o nome do Senhor, aonde o Senhor ordenou que falasse. Irmãos, aqui nessa passagem em 2 Crônicas, louvado seja o nome do Senhor, nós possamos ver que 3 povos se levantou e uniu para pelejar contra Josafá. Louvado seja o nome do Senhor. Um exército bem numeroso. Louvado seja o nome do Senhor. A qual Josafá, quando ficou sabendo, ele temeu. Porque Josafá, com suas próprias forças, ele não tinha nenhuma chance de vencer aquele exército. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes, irmãos, quando vem uma luta, alguma peleja contra nossas vidas, nós tememos. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é normal para nós. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós tememos e não ficamos acomodados, quando nós tememos e vamos para os pés do Senhor, a vitória ela é certa. Louvado seja Deus. Josafá, ele temeu, mas ele não ficou quieto. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se levantou e pôs-se a buscar o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele sabia que com as suas próprias forças ele não teria nenhuma chance de vencer aquele exército. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo, louvado seja Deus 2, vieram alguns mensageiros até Josafá para dar notícia que aquele povo ia pelejar contra ele.
Senhor? Será que nós temos orado? Nós temos colocado a nossa situação na mão do Senhor? Louvado seja o nome do Senhor. Ou será que nós temos reclamado para um e para outro? Ou será que nós temos julgado o nosso problema nas redes sociais? Ou será que nós temos contado o nosso problema para alguém que não pode nos ajudar? Louvado seja o nome do Senhor. A maioria das pessoas às vezes não recebe a tua bênção porque leva o teu problema para pessoas erradas. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto o Senhor está ali, minha filha, entra no teu quarto, no teu lugar secreto, em propósito comigo, que eu quero resolver o teu problema. E muitas das vezes nós estamos ali lutando contra o nosso problema com as nossas próprias forças. Louvado seja o nome do Senhor. E com as nossas próprias forças nós não vamos alcançar nada. Com a nossa própria força nós não iremos receber nada. Mas quando nós reconhecemos que nós não temos força, que nós não somos falhos, que sem a presença do Senhor na nossa vida nós não vamos conseguir. Quando nós reconhecemos que nós somos carentes e dependentes dEle, o milagre acontece em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. Aqui no versículo 12, Josafá declara para o Senhor: ah, Deus nosso, porventura não os julgará, porque em nós não há força perante esta grande multidão que veio contra nós, e não sabemos o que faremos, porém os nossos olhos estão postos em ti. Louvado seja o nome do Senhor. Josafá reconheceu que dele mesmo ele não tinha nenhuma força para pelejar contra aquele exército, mas ele colocou a confiança dele no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós colocamos a nossa confiança no Senhor, louvado seja Deus, o milagre acontece em nossas vidas. Louvado seja Deus, aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E aqui no versículo 15 diz: Gesiel diz: dai ouvido todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz: não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. No versículo 12, louvado seja o nome do Senhor. No versículo 2, foi os mensageiros até a Josafá. Foi o anúncio da terra que aquele grande exército ia pelejar contra ele. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui no versículo 15, nós vemos a mensagem do céu para Josafá. Louvado seja o nome do Senhor, o Salvador Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E quando Deus entra numa peleja, Ele entra para ganhar. Não importa, louvado seja o nome do Senhor, qual exército que tem se levantado na sua vida, dentro da tua casa. Mas saiba que aquele que está conosco, Ele é maior do que aquele que está no mundo. Louvado seja o nome do Senhor. As situações das nossas vidas, a qual nós às vezes nós olhamos para um lado e para o outro, nós nos encontramos como Josafá e não sabemos o que fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós colocamos em nosso quarto, no nosso lugar secreto, no nosso particular com o Senhor, a resposta vem na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, aleluias. O interessante nessa passagem, louvado seja o nome do Senhor, que Josafá, ele não precisou usar nenhuma arma para lutar contra aquele exército. Louvado seja o nome do Senhor. Qual é a arma que você tem usado para lutar contra o exército que tem te perseguido? Qual é o tipo de arma que nós temos usado para pelejar? Louvado seja
Cristo. Vamos entrar pelo caminho da obediência. Vamos entrar pelo caminho da humilhação. Vamos entrar pelo caminho. Agora o Senhor tem falado contigo. É por aqui, minha filha. Por isso que não tem recebido ainda aquilo que tu tem pedido. Porque está em desobediência com a minha palavra. Vamos, irmãos, obedecer os mandamentos do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa passagem de Josafá é muito linda. Louvado seja o nome do Senhor. Ele não usou ferramenta, mas ele colocou os levitas que fosse louvando o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E ele recebeu a vitória contra os seus inimigos. Louvado seja o nome do Senhor. Quando o Senhor fala, faz aquilo que o Senhor ordenar para você fazer. Porque quando nós obedecemos o mandamento do Senhor, quando nós obedecemos a palavra do Senhor, louvado seja o nome do Senhor. É lindo o agir de Deus na nossa vida quando nós entramos no caminho da obediência. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E o melhor caminho para nós entrarmos é no caminho da obediência com o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós obedecemos, nós fazemos aquilo que o Senhor nos ordena para fazer. Quando nós não saímos fora dos mandamentos do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, a vitória, ela é certa. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus, Ele é fiel. As promessas do Senhor não falham. Passarás os céus e a terra, a palavra do Senhor, ela permanece. Louvado seja o nome do Senhor. Nós somos falhos, nós falhamos. Louvado seja o nome do Senhor, mas Deus, Ele não falha. As promessas do Senhor, elas se cumprem dia após dia na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Basta nós continuar no centro do teu querer, no centro da tua vontade. Louvado seja o nome do Senhor. Não desviando nem para um lado e nem para o outro, mas trilhando o nosso caminho reto na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. E essa passagem eu acho muito linda. Que quando Deus manda colocar os levitas para ir louvando ao nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é lindo quando nós obedecemos o mandado do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E essa passagem, louvado seja Deus, me traz a lembrança de alguns anos atrás. Louvado seja Deus, toda vez que eu vou pregar nessa passagem, eu lembro, não tem como não lembrar daquela data. Louvado seja Deus. Foi até um dia de domingo, eu acordava bem cedo, Deus falava comigo: louva o meu nome, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor falava, aquele louvor, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Ainda que o vento contrário venha disparado para ver meu fim, eu sinto o amor de Deus dentro de mim. Irmãos, eu levantei, louvado seja o nome do Senhor, e eu coloquei lá na televisão este louvor. E eu fiquei cuidando do meu serviço, louvando ao Senhor. E eu louvei o Senhor a manhã toda com este louvor. E meus filhos saíram e foram brincar com os colegas. E eu ouvi desse louvor acabado e eu voltava a ele novamente, com a televisão bem alta, ouvindo este louvor. Louvado seja o nome do Senhor. E quando foi 2 horas da tarde, louvado seja o nome do Senhor, eu ouvia muitos gritos subindo as escadas da minha casa. Louvado seja Deus. E eu olhava da porta, estava subindo um homem
estava viajando, ele estava na presença do Senhor. Já tinha uma semana que ele estava louvando ao Senhor nas igrejas. Ele tinha ido para Aracruz, de Aracruz foi para Bahia, de lá e foi para São Paulo. Aí ele estava chegando naquele domingo, só que ele estava ainda em Guarapari. E eu peguei, irmãos, quando eu vim aqui, eu liguei para o meu pastor e fomos para o hospital com ele. Irmãos, uma luta que durou 2 anos. Louvado seja o nome do Senhor. Meu filho foi para o hospital. Teve que passar, irmãos, por 7 cirurgias, meu filho. Foi acometido de uma enfermidade no osso, de osteoartrite. E os médicos ficavam, vão amputar o braço. O meu filho falava, não vai, porque Jesus não vai deixar. Com 6 anos de idade na época, era muito temente ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. E foi uma batalha muito grande. Durante 2 anos de luta, durante 2 anos de oração, durante 2 anos buscando a presença do Senhor e confiando que Deus ia entrar com uma providência. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me lembro o dia que o médico virou para mim, isso já tinha 2 anos, meu filho direto internado, ele vivia mais no hospital do que em casa. O meu médico virou para mim e falou, é o último remédio que eu passo para o seu filho. Se esse remédio não combater essa bactéria, nós vamos amputar o braço dele. Eu já tinha tomado vários antibióticos caríssimos e nada tinha resolvido. Aquela bactéria era resistente àquele antibiótico. Louvado seja o nome do Senhor. Ele falou, vou dar alta para ele. Tu vai comprar este remédio e vai dar para ele. Que se esse remédio não fizer efeito, não vão ter que amputar. Porque senão a bactéria pode ir para o sangue. Irmãos, foi uma luta tremenda. Aí eu liguei para o meu esposo, buscou no hospital e fomos atrás desse remédio. E veio um grande problema, esse remédio era manipulado, ele tinha que tomar naquele dia. E para conseguir esse remédio, foi muita luta, mas conseguiu. E o médico ainda falou para mim, esse remédio é muito caro. Eu falei assim, não tem problema. Se for tão caro assim, a gente vende o caro e compra o remédio. Louvado seja o nome do Senhor. Porque a gente já estava comprando um remédio, só um remédio de R$200, remédio caro, e nada resolvia. E nós mandamos manipular. E o meu filho, quando eu fui para buscar o remédio de mãos, R$30 o remédio, em vez de 200, 300, esse médico só pode dar. Porque em vista dos remédios que eu estava comprando, R$30, né? Os mais caros eu tinha comprado, estava tudo lá no dano, não resolveu nada. Mas eu apresentei aquele remédio ao Senhor. Que não seja este remédio, mas que seja uma gota do teu sangue dentro desse remédio. Dei o remédio para ele. Aí teve a revisão, daí 20 dias. Chegou lá, fez exame, nada de bactéria. Repetiu o exame, nada de bactéria. Para a honra e glória do nome do Senhor. Deus entrou com providência. Ele entrou com a cura. Louvado seja o nome do Senhor. Eu tinha que passar por essa luta, porque muitas das vezes nós temos que passar. Deus prova a nossa fé para ver se nós vamos ser fiel a Ele. Para ver até onde vai a nossa fé. E muitas das vezes nós somos reprovados quando nós estamos passando a luta, porque abrimos a boca demais e reclamamos e murmuramos e perdemos a nossa bênção. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Deus, Ele é Deus de promessa. Louvado seja Deus. E Deus entrou com a cura na vida do meu filho. Louvado seja Deus. Hoje ele está com 21 anos de idade. Louvado seja o nome do Senhor. É um filho que Deus levantou para me ajudar dentro de casa. Porque quando o pai dele morreu, ele tinha apenas 13 anos. Ele falou para mim, mãe, a partir de hoje eu vou cuidar da senhora. E ele tem cuidado. Aleluia! Ele tem cuidado. É um filho que vigia para mim não sair para trabalhar. E eu vou desobediente. Mas não gosta do meu trabalho. Briga
falo para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E o que mais me incomoda é que ele fica muito assim, observando tudo que eu faço. Prestem atenção nisso. Porque eu viajo muito para fazer missões. E quando eu chego, ele quer saber tudo. Ele senta, ele pergunta sobre a missão, como é que é, pergunta tudo. Eu sento com ele, eu converso. E quando eu tenho uma oportunidade, eu puxo a orelha dele. Louvado seja o nome do Senhor. Mas louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho visto a agir de Deus dentro da minha casa. Porque ele, irmãos, trabalhava de segunda a sexta. De segunda a sexta, folgava o sábado e trabalhava no domingo. Ele saía no sábado, virava as noites, chegava no domingo. Ele chegou para o patrão e pediu: deixa eu trabalhar de segunda a segunda. Ele trabalha à noite. O patrão não queria aceitar, mas aceitou. Para a honra e glória do nome do Senhor, não está bebendo mais. Louvado seja Deus, tem suas maneiras de agir. Louvado seja o nome do Senhor. E eu creio que Deus vai fazer uma obra por completo na vida dele, dentro do meu lar. A gente não pode desistir. Nós temos que obedecer, andar no propósito do Senhor, obedecer, porque a obediência gera bênção. E quando Deus fala vai, vai. E quando Deus fala não vai, é melhor obedecer. E quando Deus fala não é por esse caminho, não vai. E quando Deus fala dessa forma, minha filha, vamos obedecer. Louvado seja o nome do Senhor. Até aqui o Senhor me trouxe nessa tarde. E que o Espírito Santo de Deus venha falar melhor em cada coração. Louvado seja o nome do Senhor. Não desista da tua bênção. Não desista da tua vitória. E não desista, porque as promessas do Senhor, ela vai se cumprir na tua vida. Basta tão somente você crer e aquietar o teu coração. Salmo 46:10 diz: aquietai-vos e saber que eu sou Deus. Tão somente aquieta, porque Ele é Deus na tua vida. Aleluia, Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia!